ao outro. E o Senhor atentou e ouviu. E um memorial foi escrito diante dele, para os que temeram ao Senhor e para os que se lembraram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim joias, poupa-lo-eis, como o homem poupa o seu filho que o serve. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Senhor, te louvamos, te engrandecemos e bendizemos, a Deus, o teu nome, pelo teu grande poder e pela tua infinita misericórdia. A tua palavra, Senhor, foi lida nesta noite. Fala comigo, fala com a tua igreja, para que todos nós que aqui estamos possamos sair deste lugar abençoado em nome de Jesus. Meus irmãos, pode tomar o seu assento, continue adorando, continue exaltando, continue agradecendo e continue bendizendo o nome santo do Senhor. Nós vemos aqui nessa passagem algo interessante. Aleluia. Glória a Deus, sobre a palavra do Senhor, porque aqui nos vai falar sobre os remanescentes, sobre algumas pessoas que continuavam a temer e a buscar ao Senhor. É por isso que em Eclesiastes diz: de tudo o que se tem ouvido, o fim é temer a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo o homem. Temer a Deus, guardar os mandamentos. E o que é temer a Deus muitas vezes? É quando nós aprendemos a nos desviarmos do mal. É quando nós aprendemos muitas vezes a nos afastar daquilo que nos afasta de Deus. Temer aqui está no sentido, não é nós temos medo de Deus, mas é nós temos medo de ficar longe de Deus. Temer ao Senhor muitas vezes é quando eu deixo de praticar algo que vai me afastar de Deus. E muitas vezes em nossas vidas nós temos que temer ao Senhor, ou seja, eu não posso falar isso, eu não posso praticar isso, eu não posso andar assim, eu não posso fazer assim. Por quê? Porque se eu fizer, eu vou me afastar de Deus. E eu não quero me afastar do Senhor. Eu prefiro temê-lo, ou seja, eu quero estar perto dele, eu quero estar junto dele. Então, no versículo 16, assim diz aqui: todos aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e ouviu. Aqueles que temeram ao Senhor, eles se ajuntaram e começaram a falar um ao outro. E sabe o que o Senhor fez? O Senhor ouviu. Então, muitas vezes, o que acontece em nossas vidas, tem pessoas que querem ganhar as coisas, sabe como? No grito. Tem pessoas que querem ganhar as coisas, sabe como? Na chantagem. Tem pessoas que querem ganhar as coisas, sabe como? Se fazendo de vítima. Mas aqui estavam algumas pessoas que temeram ao Senhor, que se juntaram e começaram a falar um ao outro. Ou seja, clamar, buscar. E o que o Senhor fez? Os ouviu. O Senhor atentou para eles. Entenda que não há propósito maior, não há sensação melhor do que quando Deus ouve o nosso clamor. Do que quando Deus ele ouve
quando eu e você oramos a Ele, apresentamos a Ele alguma coisa, nós precisamos aprender com a palavra e com essas pessoas, porque o Senhor os ouviu. E um memorial foi escrito diante dele. Sabe o que é memorial? Algo foi escrito diante dele sabe sobre quem? Sobre essas pessoas que temeram ao Senhor. E sabe o que eu aprendi com esta palavra? Qual é o meu memorial que está sendo escrito diante de Deus? Qual que é o seu memorial? O que Deus, quando Ele olha para mim, Ele olha para você, o que Ele vê? Qual é o memorial que temos lá? Será que é igual dessas pessoas aqui? O Senhor ouviu, escreveu um memorial porque eles temeram. Eles não se renderam, eles não foram covardes, eles se colocaram. Então o memorial foi escrito diante de Deus. Sobre eles, qual é o nosso memorial, ou seja, diante de Deus? Não é diante das pessoas. Porque diante das pessoas, sabe o que as pessoas conhecem de mim? Isso daqui, ó. A minha aparência. A minha presença, eu estou aqui, eu vi. Mas quando fala de memorial escrito diante de Deus, não é aquilo que eu aparento ser, é aquilo que eu sou. Não é aquilo que eu me disfarço e tento apresentar que eu sou. Diante de Deus, nós somos apresentados a Ele a nossa realidade, ou seja, sem fantasia, sem disfarce, sem carapuça, sem capa, sem nada. Nós estamos nu diante do Senhor. É Deus, aleluia. E o memorial que Ele escreve de nós não é sobre aquilo que nós dizemos, não é sobre aquilo que nós falamos ou fazemos, mas é sobre aquilo que nós somos. Então não é quem as pessoas pensam que você é, mas é que memorial está sendo escrito diante de Deus ao teu respeito, ao meu respeito. Que memorial que está sendo escrito lá? E aqui é interessante, nós vemos aqui, ó, e foi escrito diante dele, ou seja, um memorial diante do Senhor. Como que está o seu memorial, Maurício? Como que está o seu memorial diante do Senhor? Quando o Senhor olha, ele diz, olha esse, quando ele clamar, eu vou ouvir a oração dele. Esse, quando ele orar, quando ele falar, quando ele determinar, as coisas vão acontecer. Por quê? Porque ele temeu o meu nome. Ele me buscou, ele se colocou na presença, ele fez a minha vontade. Está aqui um memorial bom escrito sobre ele, das suas boas obras, daquilo que ele fez de certo. E é isso que muitas vezes nós devemos pararmos e pensarmos, para que os que temerem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Foi escrito o memorial para aqueles que temem ao Senhor e para aqueles que se lembram do nome do Senhor. É como escreveu Filipenses. Deus lhe deu um nome que é sobre todos os nomes, para que diante do nome dele se dobrem todos os joelhos dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Ele tem um nome. E eu preciso conhecer o que? Este nome. Para que os que lembraram do seu nome. Nós vemos que aqui
que é interessante nessa passagem, porque acontece alguma coisa, algum acontecimento. Qual que é a primeira coisa que as pessoas fazem? Ai, meu Deus! Ai, Jesus! Socorro, Deus! Misericórdia, Deus! Então entenda que muitas vezes a primeira reação da pessoa é lembrar do nome de Deus. Muitas vezes a primeira reação da pessoa é pedir ajuda a Deus. Só que entenda que muitas vezes, lembrar, ai meu Deus, ele não é muitas vezes uma lembrança. Você criou o quê? Um hábito em repetir aquilo. Mas muitas vezes você repete sem emoção alguma ou sem sentimento algum. Repete porque já virou costume. Já virou uma palavra como as outras palavras. E muitas vezes ela não tem poder algum para fazer alguma coisa naquele momento. O que eu preciso fazer, sabe qual é? É lembrar do nome dele e clamar com o quê? Com temor, com ousadia e dizer não. É por isso que o mandamento do Senhor diz assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Ou seja, então quando eu lembrar do nome de Deus, eu tenho que lembrar que a hora que eu clamar, alguma coisa diferente vai acontecer. Aleluia! Porque há poder neste nome. Eu não posso usar o nome do Senhor como um hábito. Qualquer coisinha, ai meu Deus, ai Jesus, ai isso. Não, eu tenho que usar o nome dele com poder. Não posso chamar em vão. Não posso pedir em vão, sabe por quê? Porque a hora que eu for orar, a hora que eu for buscar, eu vou aplicar esse nome. Em Tiago diz assim: pedis e não recebeis porque pedis mal. Ou não sabeis pedir. E ele continua dizendo: até agora nada pedis em meu nome. Pedis e recebereis, para que o vosso gozo seja completo. Então, quando diz aqui lembrar do seu nome, é que quando eu tenho que pedir, eu tenho que lembrar o quê? Do nome do Senhor. Não é chamar o nome do Senhor, é lembrar, é ter autoridade. Se toda hora eu fico falando no nome do Senhor, que autoridade eu vou ter quando se manifestar um Espírito para expulsar e dizer: em nome de Jesus, eu te ordeno, saia dele. Porque o poder e a autoridade não está em nós. O poder e a autoridade está no nome. Aleluia, Deus. Está em Cristo. É como Pedro e João, quando ele estava no templo e entrou com um paralítico. E todo o povo estava atônito, olhando para Pedro e para João. O que Pedro e João eles diziam? Por que vocês estão olhando para nós? Você acha que é pela nossa santidade que nós fizemos este homem andar? Não, foi pelo poder que há no nome de Jesus. Aleluia. Foi pelo poder que há no nome de Jesus. Então estamos vivendo dias que pessoas têm esquecido o poder que há neste nome. Nós precisamos voltar a lembrar que o nome de Jesus é poderoso. Que no nome de Jesus há poder. Que este nome é um nome que é sobre todos os nomes. E eu preciso lembrar dele quando eu for orar. Eu preciso lembrar dele quando eu estiver em dificuldade. Eu preciso lembrar dele quando eu quiser receber alguma coisa. Porque há um poder tremendo neste nome. Mas muitas vezes eu não lembro para usar ele com autoridade. Eu lembro dele muitas vezes porque eu acostumei falar aquela palavra. E
palavras sem poder e sem autoridade. Então entenda uma coisa, o nome de Jesus, ele não é para você falar a todo momento. O nome de Jesus é para você usar o poder que ele tem para repreender o mal, para expulsar o mal, para alcançar coisas na oração. Só que muitas vezes eu não faço isso. Entenda que quando eu vou orar, tudo aquilo que eu for pedir, eu tenho que pedir em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu determino. Em nome de Jesus eu recebo. É lembrar deste nome. Só que em alguns momentos das nossas vidas, nós fazemos uma oração a Deus e não citamos o nome de Jesus nenhuma vez. Oramos 5, 10, 15, 20 minutos, mas não citamos o nome de Jesus nenhuma vez. Não lembramos desse nome. Lembramos de pedir, 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 e não lembramos que primeiro nós temos que colocar o nome de Jesus à frente. Ah, Senhor, o Senhor sabe o que eu preciso. Ah, Senhor, em nome de Jesus, o Senhor é poderoso para conceder aquilo que eu preciso. Aleluia, Deus. Ah, Senhor, o Senhor sabe a minha necessidade. Lembra do nome de Jesus na hora da necessidade. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor vai suprir toda a minha necessidade. É lembrar. Porque hoje estamos vivendo dias que pessoas têm esquecido deste poder. Do poder do nome. Lembre deste nome e use ele para conquistar. Nós vemos que os discípulos, eles sabiam usar esse nome. E eles declaravam: é o poder que há no nome de Jesus. É o poder que há no nome de Jesus. Mas muitas vezes chamamos o nome de Jesus o dia inteiro em vão. E à noite, quando vamos orar, não temos a autoridade para o milagre acontecer. Porque já falamos tanto em vão. Então que a partir de hoje você possa, sabe, fazer o quê? Começar a usar a autoridade que é no nome de Jesus. Aleluia, Deus. Chega na sua casa, não briga, não xinga, não discute, não agride, não fala nada. Sabe o que você faz? Em nome de Jesus, todo mal, eu quero que saia agora. Levante as suas mãos, determine, fale em nome de Jesus, todo mal, toda seta, toda influência, agora em nome de Jesus, saia. Porque o inimigo, ele pode me resistir, ele pode te resistir, mas ele não pode resistir o poder que há no nome de Jesus. Você pode dizer para ele: vai embora, eu não te aceito aqui, essa casa não é sua. Ele vai ficar. Mas se você dizer em nome de Jesus, eu te dou uma ordem agora, pega tudo que é seu e saia. Ele vai ter que sair, sabe por quê? Porque ele não resiste à autoridade que é no nome de Jesus. Aleluia, Deus. Ele não resiste à autoridade que há neste nome. Só que muitas vezes nós não usamos. Nós vemos o inimigo fazer uma contenda, nós vemos o inimigo fazer uma discussão, nós vemos o inimigo fazer um monte de coisa. E quando nós vemos, sabe, nós estamos lá no meio, discutindo, brigando, falando mal, criticando, apontando. E sabe o que nós não lembramos primeiro? Do nome de Jesus, senão é o inimigo. Mas eu vou expulsar ele agora, em nome de Jesus. Saia. Nós não lembramos de expulsar primeiro, e depois nós nos envolvemos. Depois que se envolve, não tem mais autoridade para expulsar. Depois que se ira,
tem mais autoridade. Por quê? Porque nós temos que lembrar antes. Ou seja, é o inimigo. Não, Satanás ele está se andando aí. Satanás ele está querendo tragar alguém, ele está querendo fazer algum mal, mas ele não vai fazer. Sabe por quê? Porque eu estou vigilante. E eu tenho me lembrado de um nome. Do nome de Jesus. Porque a Bíblia diz que para isso se manifestou Jesus Cristo, o Filho do Homem, para desfazer toda a obra do inimigo, ou toda a obra do diabo. Ele veio para desfazer. Mas é que muitas vezes eu não me lembro do nome de Jesus para usar da maneira certa, para determinar que saia, que você não aceita. Colocar as mãos e dizer em nome de Jesus, você vai sair agora, da minha casa, da minha família, em nome de Jesus. Aleluia. Falamos de matar, falamos de brigar, falamos de xingar, falamos de agredir, falamos de um monte de coisa. Sabe o que nós não falamos? Em nome de Jesus. Sabe o que nós não determinamos? Em nome de Jesus. E sabe o que o Senhor quer nesta noite que você faça? Que você comece a determinar. Lembrar do nome dEle. Não esquecer. Lembrar quer dizer, eu não posso me esquecer. Que tem um nome que é sobre todos os nomes. E eu posso usar Ele na minha vida em todos os momentos. Em todos os acontecimentos. Em qualquer hora do dia eu posso pegar esse nome e começar a dizer em nome de Jesus. Você não vai prevalecer. Você já perdeu. Eu não te aceito em nome de Jesus. Não fazemos, irmãos. Não fazemos. Sabe por que não fazemos muitas vezes? Porque tem pessoas que dizem assim, olha, não, nem tudo é o diabo. E a grande mentira do inimigo, sabe qual é? É que você acredite que ele não existe. É para você acreditar que ele não existe, que não é ele. Se você acreditando que ele não existe, não tem como você expulsar algo que você não acredita. E o que ele faz? Ele continua agindo, continua matando, roubando e destruindo. Só que a autoridade de Deus Ele colocou nas suas mãos. É Deus, aleluia. A autoridade no nome dele Ele colocou nas suas mãos para você se lembrar e usar. Em nome de Jesus. Mas muitas vezes o que eu faço eu não uso. Eu não uso. Esquecemos que esses sinais seguirão aos que crerem em meu nome. Esses sinais seguirão aos que crerem em meu nome. Crer no nome de Jesus. Crer que há uma autoridade no nome de Jesus. Crer que você pode alcançar coisas grandes através do nome de Jesus. E Marcos diz, em meu nome expulsarão demônio. Em meu nome falarão novas línguas. Em meu nome porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Agora eu pergunto para você, quantas pessoas vêm até você enferma? Quantas você coloca a mão e diz em nome de Jesus? Você vai ser curado agora em nome de Jesus. Enfermidade sai dele agora em nome de Jesus. Não fazemos. Receitamos um monte de remédio, um monte de coisa. E não lembramos do nome. Não lembramos do poder e da autoridade que há no nome de Jesus. Que a Bíblia diz em meu nome, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Eu faço um monte de coisa. Eu dou um monte de instrução. Menos do que a palavra diz, lembra do meu nome. Impõe a mão sobre o enfermo e ele vai ser curado. Determina pelo meu nome, em nome de Jesus. Receba a cura. Aleluia, Deus. Não precisa fazer uma oração
É só dizer em nome de Jesus, você está curado. Enfermidade em nome de Jesus, jogando, saia dele. Milagre aconteceu. Só que muitas vezes, sabe o que fazemos? Não lembramos. Não, peraí que eu tenho um remédio, peraí que eu vou comprar um remédio, vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas eu não lembro de usar o nome de Jesus. Parece que naquele tempo me dá uma amnésia, e eu faço tudo, menos lembrar que há autoridade no nome de Jesus para curar enfermo. Muitas vezes a oportunidade apareceu diante de mim para o nome do Senhor ser glorificado. A oportunidade apareceu diante de mim para uma pessoa ela ser curada. E sabe o que eu faço? Receito um remédio. Porque naquele momento eu me esqueço que há poder no nome de Jesus para curar a enfermidade. Aleluia. Não é eu. Não é pela minha vida que ele vai ser curado. Não é por aquilo que eu faço que ele vai ser curado. Ele vai ser curado pelo poder que há onde? No nome de Jesus. O poder está neste nome, não está em mim. Não está no que eu faço. Está onde? No nome. Só que muitas vezes, não, aquele dia eu estava meio mal, aquele dia não. A pessoa não vai receber, a pessoa não vai acreditar. A Bíblia diz que eu tenho que orar para os enfermos somente aqueles que acreditam? Não. Sabe o que a Bíblia diz? Estes sinais seguirão aos que? Eu creio. Eu uso o nome de Jesus. Eu não pergunto se a pessoa acredita. Eu apenas digo, olha, em nome de Jesus, receba a cura. Em nome de Jesus, a espiritualidade saia, porque eu creio. É porque em alguns momentos nós queremos transferir a nossa responsabilidade. O poder e a autoridade do nome de Jesus está em nossas mãos. Então nós olhamos para a pessoa e falamos, ela não vai acreditar. Não, essa pessoa aí, não vai crer. Ela não precisa crer para o milagre acontecer. Quem tem que acreditar e quem tem que crer neste nome, quem tem que lembrar deste nome não é ela, é você, é eu. E usar. Mas o que fazemos muitas vezes? Não usamos. Lembramos o que? De tudo, menos do nome de Jesus. E sabe o que nós não imaginamos? Que aquela oportunidade era uma oportunidade que Deus criou para nós, para o nome dele ser glorificado naquela vida. Para mostrar para ela que Deus ainda existe, que Deus ainda faz milagres. As pessoas se perguntam, mas Deus não faz milagre mais? Sim, porque a hora que a oportunidade aparece, o que fazemos? Damos remédio. Não lembramos do que? Do nome. Não lembramos do nome. O que eu aprendo com esta palavra é que muitas vezes nós precisamos lembrar deste nome, porque nos esquecemos. E muitas vezes não fazemos nem de propósito, nem com intenção. A hora que você vê, já saiu natural. Depois você fala, eu podia ter orado por aquela pessoa. Eu podia ter falado do nome de Jesus para aquela pessoa. É por isso que a Bíblia diz que eu preciso lembrar desse nome. A primeira coisa que precisa vir à minha mente, há poder no nome de Jesus. Aleluia a Deus. Há um poder tremendo. Então quando eu pronunciar esta palavra, o inferno ele vai estremecer. O mal que estiver em volta ele vai se retirar. Porque o poder e a autoridade nunca está em mim. O poder e a autoridade está no nome de Jesus. Nunca está na pessoa. Está no nome dele. Então, se eu oro por alguém e alguém é curado, não é porque eu sou melhor ou porque eu tenho mais autoridade que as outras pessoas, não, eu sou igual a todos. É porque eu aprendi a usar a autoridade que é no nome de Jesus.
porque eu usei esta autoridade que estava ali. E esta autoridade é para quem? Para todos aqueles que crerem, se lembrarem. Mas muitas vezes o que fazemos? Não nos lembramos. No versículo 17 diz assim: e eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Aquele dia serão para mim como joias, e poupá-los. Ou seja, aqueles que aprendem a usar o nome de Jesus, aqueles que temem ao Senhor, aqueles que aprendem a usar este nome. A Bíblia diz que o Senhor naquele dia é dele e ele vai o que? Nos poupar-nos. Ou seja, ele vai me poupar. Ele vai te poupar, como diz a palavra do Senhor. Como um homem poupa o seu filho que o serve. Então naquele dia o Senhor ele vai o que? Poupar a minha vida. Ou seja, nem o mal vai me atingir. Nada de mal vai me acontecer. Porque eu tenho um Deus que está o que? Me poupando, me protegendo, me ajudando. E é por isso que no 18 diz assim: então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio. Entre o que serve a Deus e o que não serve. O que serve a Deus, Deus poupa. O que serve a Deus, Deus guarda, Deus zela, Deus protege. Deus coloca as mãos e diz: não, esse é meu. Ele usa o meu nome. Ele lembra do meu nome todos os dias. E a Bíblia diz: então você vai ver a diferença entre o justo e o ímpio. Porque o ímpio, ele pode vestir a mesma roupa que eu visto. Pode ou não pode? Pode. Ele pode repetir as mesmas palavras que eu repito. Pode. Ele pode fazer tudo o que eu faço. Ele pode me tornar igual eu. Se eu andar na rua, ninguém vai saber. Só que entenda aqui que nós, por isso que escreve-se um memorial diante dele. Então Deus, quando Ele olha, Ele sabe quem é justo e quem é ímpio. Mesmo que se vestir igual, mesmo que falar igual, mesmo que estar nos mesmos lugares igual. Mas sabe quem conhece? Deus conhece quem é justo. Deus conhece quem é ímpio. Porque o justo tem um memorial diante dele. O justo faz a diferença. O justo tem algo que o ímpio ele nunca vai conseguir ter. Sabe qual é? O Espírito Santo. O Espírito Santo mora aqui. Ele diz que eu sou o templo e morada do Espírito Santo. Você é templo e morada do Espírito Santo. Então o ímpio ele pode se vestir igual a você, andar igual a você, falar igual a você, mas ele nunca vai poder ter aquilo que está dentro de você. Porque aquilo que está dentro de você não se compra. Aquilo que está dentro de você não é pela aparência. Aquilo que está dentro de você não é pelo dinheiro, não é pela fama, não é pela honra. Mas é por aquilo que você escolheu ser. E você escolheu renunciar ao pecado para poder viver para Cristo. Aleluia, Deus. Essa foi a sua escolha. E por essa escolha há uma diferença entre o justo e o ímpio. O Senhor Ele conhece. É por isso que no livro de Salmos eu gosto muito daquela palavra que diz que o Senhor Ele conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Então o Senhor Ele me conhece, porque há um memorial meu diante dele escrito. Então quando Ele olha para mim, Ele vê aquilo que está dentro de mim, que é o Espírito Santo. E quando Ele olha para o ímpio, Ele não vê nada.
Então há uma diferença, sabe por quê? Porque aquilo que está dentro de mim é poderoso. Aquilo que está dentro de você é poderoso. Aquilo que está dentro de você é aquilo que vai fazer toda a diferença. Aleluia, Deus. Não é eu que faço a diferença. Quem faz a diferença, sabe quem é? Quem está dentro de mim. É o Espírito Santo. É o Espírito da verdade. Que o mundo não vê e não conhece. Mas nós conhecemos, porque Ele habita em nós. O mundo não conhece, porque não consegue ver, não consegue entender. Mas eu conheço, porque Ele habita, eu sinto Ele todos os dias, eu ando com Ele todos os dias, eu falo com Ele todos os dias, eu vivo com Ele todos os dias, eu sinto falta dele todos os dias. Então é Ele que vai fazer toda a diferença na minha vida. Entre o que serve e entre o que não serve. Então é o Espírito Santo. É Ele que intercede por mim com gemidos inexprimíveis. É Ele que tem ciúmes de mim. É Ele que me consola, é o meu consolador. É Ele que me lembra. É Ele que faz todas as coisas na minha vida. Aleluia. E entenda uma coisa, se nós estamos de pé hoje, é porque o Espírito Santo intercedeu por nós com gemidos inexprimíveis. Não é porque somos melhores, não é porque somos maiores, é porque o Espírito Santo habita em nós. E Ele nos ajudou todos os dias a permanecer de pé. A vencermos as dificuldades, a vencermos as barreiras. É por isso que então vereis a diferença entre o que serve e entre o que não serve. Porque o que serve há uma diferença. Ele pode perder um ente querido, ele vai chorar, mas ele não vai entrar em desespero. Porque tem um consolador para consolar ele. Tem um consolador para confortar ele. Tem um consolador para estar perto dele. Então ele não entra em desespero. Ele não deixa o pânico e o pavor tomar conta. Porque o Espírito Santo o acalma, o abraça. E é isso que nós precisamos entender. A diferença minha e a diferença sua do ímpio e daquele que não serve a Deus é o Espírito Santo que está dentro de nós. É o nosso memorial que estamos escrevendo diante de Deus. É aquilo que estamos fazendo todos os dias, todos os momentos. É por isso que eu e você precisamos nos lembrar todos os dias que nós servimos a um Deus que tem olhos de fogo, que contempla os maus e os bons. E que a presença dele pode atingir todos os lugares. Porque mesmo se eu subir ao céu, o Senhor vai estar lá. Se eu descer à terra, o Senhor também está. Se eu for na profundeza do mar, até ali, o Senhor ele vai me alcançar. Porque a Bíblia diz assim que as trevas e a luz para Ele são as mesmas coisas. Não tem como eu fugir da presença do Senhor. Porque os olhos deles me sondam em todos os lugares. É por isso que eu tenho que falar como o salmista e dizer: Senhor, sonda o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau, mas guia-me pelo caminho eterno. Então estamos todos os dias pedindo: Senhor, sonda, porque há caminho para o homem que parece reto aos seus próprios olhos, mas o seu fim são caminhos de morte. Então
Então peça para o Senhor sondar o seu coração todos os dias. Por quê? Porque você quer ser a diferença. Você quer ser justo. Você quer ter um memorial diante dele. Você quer se lembrar do nome dele todos os dias. Mas em alguns momentos temos que orar e dizer assim, sonda. Ah, Jesus. Em nome de Jesus, sonda o meu coração. Porque tem que ser sondado o nosso coração. Porque o coração do homem, ele é enganoso mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? A Bíblia diz, enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Quem pode conhecer? Somente o Senhor. Se nós pedimos para Ele sondar o nosso coração, Ele vai nos dirigir todos os dias por caminhos seguros. Vai firmar os nossos pés sobre a rocha. E nós vamos poder caminhar e andar em direção à vida eterna, ao céu, que eu creio que é o propósito de todos aqueles que estão na presença do Senhor. Então busque a Ele, clame a Ele. Deixa Ele fazer morada em você e não se esqueça do nome de Jesus, porque coisas grandes e maravilhosas o Senhor Ele pode realizar na minha vida e na sua vida. Amém? Que as palmas louvem e agradeçam ao Senhor esta noite.